Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, leitura da Bíblia, nós vamos ler Número, capítulo 26. Passada a praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: Levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todo que em Israel for capaz de sair à guerra. Moisés e Eleazar, o sacerdote, pois nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão, na altura de Jericó, falaram aos cabeças de Israel, dizendo: Contai o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel que saíram do Egito. Rúben, o primogênito de Israel, os filhos de Ruben, de Enoque, a família dos Enoquitas, de Palu, a família dos Paluítas, e de Ezeron, a família dos Ezeronitas, e de Carmi, a família dos Carmitas. São estas as famílias dos Rubenitas. Os que foram deles contados foram 43.730. O filho de Palu, Eliabe, os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã e Abirão. Estes Datã e Abirão são os que foram eleitos pela congregação, os quais moveram a contenda contra Moisés e contra Arão no grupo de Corá, quando moveram a contenda contra o Senhor. Quando a terra abriu a boca e os tragou com Corá, morrendo aquele grupo, quando o fogo consumiu 250 homens, e isso serviu de advertência, mas os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas, de Jamim, a família dos Jaminitas, de Jaquim, a família dos Jaquinitas, de Zerá, a família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saulitas. São estas as famílias dos Simeonitas, num total de 22.200 filhos de Gade, segundo as suas famílias, de Zefon, a família dos Zefonitas, de Agi, a família dos Agitas, de Suni, a família dos Sunitas, de Ozini, a família dos Ozinitas, de Eri, a família dos Eritas, de Arodi, a família dos Aroditas, de Areli, a família dos Arelitas. São estas as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram deles contados, num total de 40.500. Os filhos de Judá, e Ornã, mas e Onã morreram na terra de Canaã. Assim os filhos de Judá foram, segundo as suas famílias, de Selá, a família dos Selaitas, de Pérez, a família dos Perezitas, de Zerá, a família dos Zeraitas. Os filhos de Pérez foram de Ezeron, a família dos Ezeronitas, de Amu, a família dos Amulitas. São estas as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, num total de 76.500. Os filhos de Isacar, segundo as suas famílias, foram de Tola, a família dos Tolaitas, de Purva, a família dos Purvitas, de Jazube, a família dos Jazubitas, de Siron, a família dos Sironitas. São essas as famílias de Isacar, segundo os que foram deles contados, no total de 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram de Sered, a família dos Sereditas, de Elon, a família da família dos Elonitas, de Jaleel, a família dos Jaleitas. São essas as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram deles contados, num total de 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram de Maqui, a família dos Maquiritas, e Maqui gerou a Gileade, de Gileade a família dos Gileaditas. São estes os filhos de Gileade, de Jezer, a família dos Jezeritas, de Eleque, a família dos Elequitas, de Asriel, a família dos Arielitas, de Siquém, a família dos Siquemitas, de Semida, a família dos Semidaitas, de Efe, a família dos Eferitas. Porém, Zelofeade, filho de Efe, não tinha filhos senão filhas. Os nomes das filhas de Zelofeade foram
Macla, Noa, Ogla, Milca e Tisa. São essas as famílias de Manassés que foram deles contados, foram 52.700. São esses os filhos de Efraim, segundo as suas famílias, de Sutela, da família dos Sutelaitas, de Bequer, a família dos Bequeritas, de Taã, a família dos Taanitas, de Herã, filho de Sutela, de Herã, a família dos Heranitas. São essas famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, num total de 32.500. São esses os filhos de José, segundo as suas famílias, os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, de Belá, a família dos Belaitas, de Asbel, a família dos Asbelitas, de Airão, a família dos Airamitas, de Sufã, a família dos Sufamitas, de Ufã, a família dos Ufamitas. Os filhos de Belá foram Arde e Naamã, de Arde, a família dos Arditas, de Naamã, a família dos Naamanitas. São estes os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, os que foram deles contados foram 45.600. São estes os filhos de Dan, segundo as suas famílias, de Suão, a família dos Suamitas. São essas famílias de Dan, segundo as suas famílias, todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram deles contados, tinham 64.400. Os filhos de Assé, segundo as suas famílias, de Inna, a família dos Inaitas, de Isvi, a família dos Isvitas, de Berias, a família dos Beriaitas. Os filhos de Berias foram de Eber, a família dos Eberitas, de Maquiel, a família dos Malquielitas. O nome da filha de Assé foi Sera. São essas famílias dos filhos de Assé, segundo os que foram deles contados, no total de 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, de Jaziel, a família dos Jazielitas, de Guni, a família dos Gunitas, de Jezer, a família dos Jezeritas, de Silém, a família dos Silemitas. São estas famílias de Naphtali, segundo as suas famílias. Os que foram deles contados foram 45.400. São estes os contados dos filhos de Israel, 601.730. Disse o Senhor a Moisés: a esses se repartirá a terra em herança segundo o censo. A tribo mais numerosa darás herança maior à pequena, herança menor a cada uma em proporção ao seu número. Se dará a herança, todavia a terra se repartirá por sorte, segundo os nomes das tribos de seus pais a herdarão. Segundo a sorte repartir-se-á a herança deles entre as tribos maiores e menores. São esses os que foram contados dos levitas, segundo as suas famílias, de Gerson, a família dos Gersonitas, de Coate, a família dos Coatitas, de Merari, a família dos Meraritas. São essas famílias de Levi, a família dos Libnitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coraitas. Coate gerou a Arão. A mulher de Arão chamava-se Joquebede, filha de Levi, a qual lhe nasceu no Egito. Teve ela de Arão a Arão e a Moisés e a Miriam, irmã deles. A Arão nasceram Nadab e Abiú, Eleazar e Tamar. Nadab e Abiú morreram quando levaram fogo estranho perante o Senhor. Os que foram deles contados foram 23.000, todo homem da idade de um mês para cima, porque estes não foram contados entre os filhos de Israel, portanto, quanto lhes não foi dada herança com os outros. São estes os que foram contados por Moisés e o sacerdote Eleazar, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão, na altura de Jericó. Entre estes, porém, nenhum houve dos que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando levantaram o censo dos filhos de Israel no deserto do Sinai, porque o Senhor dissera deles que morreriam no deserto, e nenhum deles ficou senão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Que Deus te abençoe. Foi número 26.